Meus irmãos, graça e paz de Jesus a todos, amém? Amém. Abra comigo sua Bíblia, Colossenses. Colossenses capítulo 1. Vamos fazer nossa primeira leitura bíblica dessa noite. Nós vamos ler um texto que fala sobre a excelência da pessoa e da obra de Jesus. Nós vamos ler a partir do verso de número 13. Carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 13. A excelência da pessoa e da obra de Cristo. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus, nos libertou do poder das trevas e nos transportou, aliás, Ele, o Senhor Deus, nos transportou do poder das trevas e nos levou para o reino do Filho que é tão amado. Nele, no Filho, nós temos a redenção, ou seja, a remissão dos nossos pecados. Ele, Jesus, é a imagem do próprio Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação de Deus, pois nele, Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, tanto as visíveis como também as invisíveis, e sejam tronos, sejam também soberanias, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a sua própria igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Porque Deus achou por bem que nele, Jesus, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu próprio sangue, sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. E vocês que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento, pelas obras más que vocês praticavam, agora, porém, ele os reconciliou no corpo da sua própria carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que vocês permanecem nessa fé, alicerçados e firmados, não se deixando afastar da esperança que vem do Evangelho, que vocês já ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, também me tornei ministro. Amém? Vamos orar, irmãos, ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, nosso Deus bendito, nosso Pai amoroso. Te damos graças pela sua doce e poderosa presença entre nós. Nós, Senhor, nessa noite nos reunimos, e o nosso desejo é que tudo que nós fizermos, Senhor, que o nosso louvor, que a nossa meditação seja, Deus, para o louvor da sua própria glória. Que os nossos olhos estejam colocados em Ti, Senhor. Reconhecemos que Tu és a fonte das fontes, Tu és a nossa alegria, Tu és o motivo do nosso culto e do nosso louvor. Jesus, que Tu sejas o centro da nossa adoração nesta noite. Te pedimos, ó Espírito Santo do Senhor, que o Senhor nos dê a Tua graça, e que o Senhor nos encha da Tua própria presença, e nos faça adorar em espírito e em verdade. Esse é o nosso desejo, Senhor, Te agradar. Fala conosco, fala por nosso intermédio, para a Tua própria glória, para a nossa alegria e para a nossa paz. É assim que nós oramos, Senhor, e oramos no nome irrecusável de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Muito bem, irmãos, enquanto os irmãos do louvor vão se aproximando, gostaria de deixar apenas breves avisos.
O primeiro deles é que no domingo que vem, pela manhã, no nosso culto que começa às 9 horas, nós teremos a nossa ceia ágape. Então, é um tempo gostoso, quando cada irmão traz um lanchinho de casa, né, assim, um biscoito, um patê, um bolo e tal, e aí a gente traz uma coisa para comer, uma coisa para beber também. Temos aquele primeiro momento ali na nossa cantina de compartilhamento, e depois a confraternização, nós subimos e celebramos também a ceia do Senhor aqui no nosso templo. Então, os irmãos estão mais do que convidados a participarem conosco desse tempo tão gostoso, né? Não deixe de participar. Nós cozinhamos tão bem. Estou vendo ali o irmão Euni, que me ajuda sempre na cozinha. O irmão Rony está por aí também? Ou está fazendo os bolinhos? Ah, está ali. O irmão Rony está ali, já deu para fazer os bolinhos. Então, venha participar conosco, vai ser uma grande alegria. Domingo que vem, 9 horas da manhã. O pastor Levi também quer entrar no clube, não é? Muito bem, pastor. Vamos abrir uma vaga para você também na nossa cozinha. Irmãos, e também nós já estamos agendados nosso acampamento de Semana Santa, da Páscoa, vai acontecer 7, 8 e 9 de abril, um sítio aqui próximo da gente, em Esmeraldas, um sítio muito gostoso, muito aconchegante. Nossa igreja já acampou nesse lugar, então um espaço agradável, teremos também boa comida, teremos boa reflexão, boa palavra. Os irmãos estão convidados a participarem conosco. Nós temos apenas 100 vagas, então faça a sua inscrição, né? Nos procure no final do culto, pode procurar esse tecladista que também é tesoureiro da igreja, o irmão Juan, dê o seu nome para ele, já reserve aí a sua vaga, tá certo? Então, salve na sua agenda, 7, 8 e 9 de abril, nosso acampamento de Semana Santa, acampamento da ressurreição. Ah, é verdade, o irmão Eudes está falando que no próximo sábado, nós já tivemos a semana passada, o encontro das mulheres aqui na igreja, não foi? Então teve o chá das mulheres, que foi um tempo gostoso, as irmãs vieram e foi um tempo muito abençoado, e nós homens não podemos ficar para trás, não é? Então no próximo sábado, dia 1º, 8 horas da manhã, na cantina aqui da igreja, com uma peculiaridade interessante, nós faremos os nossos quitutes, né, irmão Eudes? Eu vou fazer os ovos mexidos, o Eudes falou, não é isso? Então, cada um vai fazer uma coisa diferente, a igreja vai comprar os ingredientes, nós vamos cozinhar e vamos comer juntos. Então, se você é homem, né, com mais de 18 anos, está mais do que convidado a participar conosco desse tempo abençoado. Depois nós teremos outras atividades, vamos ao pontapé inicial com essa atividade gostosa aí, tá certo? Muito bem, eu acho que é só, irmão, eu acho que eu falei tudo, né? Muito bem, irmãos, então vamos adorar o Senhor. Eu vou fazer uma coisa que só eu sei fazer, o Dudu não faz direito, vamos ficar em pé e vamos adorar a Deus. Muito bem. Aleluia. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja conosco nessa noite. Ô Juan, dá só uma diminuída no meu microfone, porque ele está dando microfone aqui. Eu estou mais pertinho da caixa, por favor. Que maravilha ver os irmãos aqui, mais uma noite, a igreja cheia, glória a Deus por isso. Eu imagino que o coração do nosso Deus fica muito alegre quando Ele nos vê aqui adorando o santo nome dEle. Eu sei que tem irmãos que nos visitam, que você se sinta muito bem no nosso meio, que o Senhor Jesus possa falar ao seu coração nessa noite, que você possa sair daqui melhor do que você entrou e que o Senhor nos faça arrebatar mais e mais pessoas para o trono dEle. Amém? Aleluia. Eu creio, irmãos, que as nossas atitudes, a nossa vida, a forma com que nós nos comportamos, ela chama o nosso Deus a todo tempo. Mesmo que inconscientemente, porque a palavra de Deus diz que tudo vem dEle e tudo é para Ele. Então, essa noite, vamos verbalizar isso. Vamos chamar o nosso Deus para a nossa vida, chamar o nosso Deus para o nosso meio, chamar o nosso Deus para o nosso cotidiano e para tudo que a gente tem vivido até aqui. Amém? Aleluia. Vamos adorar o nosso Deus que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, com muita alegria, porque Ele merece. Aleluia. A igreja do Senhor é viva. Aleluia. Te adoramos, Deus. Aleluia. Todos que têm sede,
fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus. A sua igreja canta: vem, vem, Senhor Jesus. E vem, 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 Senhor. Vem, Senhor Jesus. E vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o seu coração, a dor e a tristeza, lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração, cantamos: vem, Senhor Jesus. 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 Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Aleluia. Vem, Senhor. Vem, vem, que nós te desejamos muito. Aleluia, aleluia. O nosso Deus é indescritível mesmo. Você vê que nós passamos momentos muito difíceis nos últimos anos. Perdemos muita gente, pessoas do nosso convívio, parentes, e o Senhor nos manteve aqui. Isso não é à toa, meus irmãos. Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Que nós possamos entender o propósito do nosso Deus e não fugir dele, que é o mais importante. Que as pessoas possam ver a luz do nosso Senhor através das nossas vidas. Que as nossas atitudes falem mais do que as nossas palavras. Amém? Que nós possamos clamar ao nosso Deus todos os dias da nossa vida. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de seu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao
toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Só o Senhor é consolo, Deus, nos momentos difíceis, Pai. Aleluia. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo meu ser, com tudo o que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas. Incomparáveis são tuas promessas pra mim. Aleluia, aleluia. Acredite nas promessas do Senhor para a sua vida. Como a palavra diz, elas são incomparáveis. A gente acha que sabe o que é melhor para nós, mas nós não sabemos. Graças a Deus por isso. Que a nossa vida, quem toca ela é o nosso Deus. Nós temos agora, irmãos, a oportunidade, o privilégio de entregar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Glória a Deus, porque o Senhor tem nos dado condição de fazer isso. Não tem faltado nada nas nossas mesas e nós desejamos que não falte nada na mesa de ninguém. Então é por isso também que a gente contribui, porque aquele que tem, dá. Glória a Deus por isso. Que nós tenhamos sempre um coração generoso, um coração que clama pela saúde do próximo, pelo bem-estar do próximo. Amém? Aleluia, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dá essa condição. De gratos louvores transborda o meu coração. Aleluia, igreja do Senhor cantando. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. Cantarei louvores, pois tu és Altíssimo. Celebrarei
tuas mãos foram criados, terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Aleluia, Senhor, nós te agradecemos, Deus, pelos dízimos e as ofertas entregues no teu altar, meu Deus. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor não tem deixado faltar nada em nossas mesas, Pai. Te agradeço, Deus, pelo coração generoso dos nossos irmãos, Pai. Te agradeço, Deus, porque um dia o Senhor nos colocou aqui para te servir, Deus. Um dia o Senhor nos chamou e nós te agradecemos por isso, Pai. Te pedimos, Deus, que o Senhor leve a tua palavra até os confins dessa terra, Deus. Que o Senhor leve a tua palavra para os países muçulmanos, ó Deus, mas também para a Europa, que precisa tanto de ti, Deus. Ô Senhor, que as pessoas possam alcançar o Senhor, que o Senhor possa alcançar os corações das pessoas, Deus, e que nós sejamos todos juntos uma só família, Pai. Te agradeço, ó Deus, pela vida dos irmãos, Senhor. Te agradeço porque o Senhor tem sustentado os nossos irmãos, Deus. E te pedimos, Deus, que todos os meses, que todas as semanas nós possamos estar aqui entregando e doando, Pai. Porque o Senhor tem nos dado muito mais do que nós precisamos e muito mais do que nós merecemos. Aliás, nós não merecemos nada, Pai. Tudo que nós temos é pela graça do Senhor. Te peço que o Senhor, mais importante que o dinheiro, Pai, que o Senhor nos encha da tua graça. Fale, continue falando aos nossos corações, Deus, é a oração que fazemos a Ti, no nome santo do Seu Filho, amado Jesus, agradecidos, ó Deus, agradecidos, que o Senhor possa sondar cada dia mais os nossos corações, amém, Senhor, amém. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra.
enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Aleluia. Aleluia. Amém, irmãos. Vamos nos sentar. O Senhor está entre nós. Irmãos, Deus está entre nós. Louvado seja o nome dele. Vou chamar o pastor Gustavo aqui à frente. Irmãos, nossa igreja está em festa. Completamos 58 anos de existência. E hoje eu tenho uma alegria enorme, uma alegria indizível de ter ocupando o púlpito dessa igreja um amigo mais chegado do que um irmão. O pastor Gustavo, eu tive o privilégio de conhecê-lo ainda no seminário. O pastor Levi também estudou conosco. E de lá nós tivemos uma boa amizade, né, pastor? O privilégio também de servir a Deus juntos na Igreja Batista Mineira. E obrigado, Pedro. E depois, aprove ao Senhor fazer com que o Gustavo, mesmo assim,
dessa forma tão difícil, né, e tal, ainda casou, arrumou um casamento, depois ele vai apresentar aqui a esposa, os meninos, e ele casou muito bem, Deus deu para ele uma esposa e filhos, e os irmãos vão conhecer. E aí o pastor Gustavo depois sentiu chamado por Deus para ir para o Canadá, onde ali serve ao Senhor, além de desenvolver o seu ministério pastoral, muito zeloso pela palavra. Também ele é bombeiro ali no Canadá hoje, né? E agora está passando 10 dias lá em casa, mais ou menos. Está sendo uma alegria, né? E uma alegria receber. Pastor, que Deus te abençoe, te inspire, meu irmão, fale conosco, né? Irmãos, vamos orar e pedir ao Senhor que a voz dele possa ser ouvida nos nossos corações, nas nossas mentes também. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial na vida da nossa igreja, da nossa Betel. Te dou graças, Senhor, pela alegria de compartilhar o púlpito com um amigo tão precioso. Muito obrigado pela vida do pastor Gustavo, pela sua família. Te pedimos nessa noite que o Senhor possa usá-lo, ó Deus, para que, por seu intermédio, a Tua palavra possa ser ouvida, que possamos ouvir e discernir a Tua voz, e mais do que isso, que sejamos também, ó Deus, obedientes a ela. Torna o coração de cada um dos ouvintes um terreno fértil, para que a Sua palavra possa produzir muitos frutos para a Sua própria glória. É a oração que nós te fazemos e oramos no nome irrecusável de Jesus. Amém e amém. Amém. Obrigado, pastor Pedro. Boa noite, a graça e paz de Jesus Cristo a todos. Vim com a minha esposa Flávia, a minha filha mais velha Gabriela e minha filha mais nova Beatriz. Depois de 9 anos morando no Canadá e lá servindo. E é uma grande alegria, primeiro culto brasileiro em 9 anos, sendo uma igreja tão abençoada como essa. E a experiência canadense, em geral, traz 2 tipos de sentimentos. Pode ser um sentimento de alívio para muitos de nós, tentando uma vida nova e, graças a Deus, dando certo. Mas misturado com isso é um sentimento de saudade de algo que foi deixado para trás. E é exatamente o que aconteceu conosco. E é com grande alegria que voltamos e podemos, num momento como esse, santo, louvarmos e adorarmos o nosso Deus juntos, não é? Pastor Pedro fez esse convite e eu não poderia deixar de aceitá-lo. Hoje nós vamos falar um pouco sobre discipulado e como seguir Jesus. Então, se você quiser, por favor, abrir sua Bíblia no livro de João, no capítulo 13. João, capítulo 13, nós vamos ler primeiramente o versículo 34 e 35, mas mantenha sua Bíblia aberta, que faremos outras leituras também. É um privilégio para toda a igreja cristã celebrar 58 anos, não é? Mas ainda é um privilégio maior ainda ser que novas gerações estão vindo e vão ter oportunidade de celebrar outros 58 anos e mais, e isso tudo para a glória de Jesus Cristo. Se você tem a sua Bíblia aberta no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 13, leia comigo, acompanhe comigo a leitura a partir do verso 34, por favor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Oremos mais uma vez. Deus amado, tua Bíblia aberta, pregada, e menos de mim, mais o Senhor. Abra nossas mentes, nossos corações, e que ao final seja tudo para a tua glória. Amém. 2020 era a data, quando planejamos vir aqui a primeira vez, mas adivinha o que aconteceu? Não é? E desde então, não sei se vocês ouviram esse termo, que a partir de então viveríamos um novo normal. Existe essa palavra, esse termo aqui para vocês? Que a partir de então deveríamos nos acostumar com máscaras, com distanciamento, com certas medidas para conter este vírus e essa pandemia. Um novo normal. E o novo normal ficou na nossa cabeça por muito tempo, e isso não é um termo ainda apenas ligado ao COVID,
toda grande mudança na história humana, sempre existe esse discurso do que agora viveremos de uma nova maneira, um novo normal. E não foi diferente com Jesus Cristo e os seus discípulos, só que usando diferentes palavras, diferentes ideias. Mas ele também fez isso com os seus discípulos. A maneira como os seus discípulos eram conhecidos enquanto Jesus estava conosco como humano vivo antes da sua morte e da sua ressurreição, era vista de uma maneira, mas agora é vista de uma maneira diferente. Existe uma maneira nova de identificar quem é o seguidor de Jesus Cristo. E vou tentar explicar para vocês um pouco de como isso funciona. O Evangelho de João é um pouco diferente dos outros 3 evangelhos, chamados evangelhos sinóticos. Sinóticos, mais ou menos, significa lidos juntos. João é considerado, juntamente com o livro de Romanos, como pilares do Novo Testamento. A carta de Paulo aos Romanos e o livro de João são considerados grandes estruturas, grandes colunas fortes, que sustentam grandes verdades bíblicas, doutrinariamente falando. O autor, João, filho de Zebedeu, o discípulo amado, que escreveu outros documentos do Novo Testamento, este sendo, talvez, o mais conhecido, o seu Evangelho. Este livro ele tem uma divisão básica muito simples. Existe um prólogo, que são os primeiros 18 versículos do capítulo 1. Existe um epílogo, que é o último capítulo, o capítulo 21. E no meio, 2 grandes blocos. O primeiro bloco, que vai do capítulo 1, versículo 19, até o capítulo 12, versículo 50, que é comumente chamado livro dos sinais. Ali Jesus ensinou, teve os seus discípulos o seguindo, fez muitos milagres, alguns deles, 7 deles descritos aqui nesse bloco. O primeiro deles, transformação de água em vinho, o último deles, ressurreição de Lázaro. Livro dos sinais. Jesus ensinou no seu ministério, teve os seus discípulos e teve os seus milagres realizados. Muitos outros milagres foram realizados de acordo com João, mas esses são suficientes para nós acreditarmos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, de acordo com o capítulo 21. O segundo grande bloco vai nos dizer, chamado usualmente de livro da glória, capítulo 13 ao capítulo 20. Capítulo 18, 19 e 20. Você vai ler sobre a prisão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Capítulo 17, nós temos a maior oração escrita na sua Bíblia, que é a chamada oração sacerdotal, a oração de a Deus Jesus Cristo. Quando ele, sabendo da sua crucificação, ele ora a Deus por nós. Mas aqui nós falamos do capítulo 13 a 16. É um momento diferente, muito importante, porque é um momento íntimo entre Jesus e os seus discípulos. Se você se lembra bem, Jesus chegou em Jerusalém numa segunda-feira, num burrinho, o pessoal gritando Hosana, depois de ter realizado aquele milagre, ressuscitando Lázaro, e outros milagres, outros ensinamentos, uma pessoa conhecida. Na terça-feira, ele entrou no templo, virou mesas, brigou com as pessoas, mas também ensinou, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. E quinta-feira ele chama os seus discípulos, Pedro e João, para poder arrumar os elementos da ceia pascal. Jesus nasceu na Judéia, mas ele cresceu na Galiléia. Por que eu digo isso? Porque, só para sua informação, talvez você nunca tenha ouvido falar isso, os galileus celebram na quinta-feira a ceia pascal. Do norte, do sul, Judéia, eles celebram na sexta-feira. Jesus nasceu na Judéia, mas cresceu na Galiléia. Ele seguia a tradição do norte. Por isso eles celebraram a ceia na quinta-feira. Que ceia é essa? A ceia íntima, onde Jesus e mais 12 homens estavam reunidos. Até que um deles saiu, Judas, saiu para traí-lo. O que você diria no último ou na última ceia para as pessoas que são mais próximas de você?
É algo importante ou algo apenas trivial? Jesus aqui estava para passar um ensinamento exclusivo para os discípulos. Lembre-se disso. Agora que Judas se foi, apenas discípulos verdadeiros estão com ele. Apenas discípulos verdadeiros estão com Jesus Cristo. E a importância de ter apenas discípulos verdadeiros, recebendo a instrução de Jesus Cristo de como eles deveriam ser identificados como seus discípulos e verdadeiros discípulos, é chave para entendermos como nós olhamos para nós mesmos e podemos nos chamar cristãos, podemos nos chamar filhos de Deus, podemos nos chamar discípulos ou seguidores de Jesus Cristo. Até agora, a marca do discipulado tem sido siga-me. Siga-me. Imagine Jesus andando no alto de um morro, as pessoas vendo o mestre, todos aqueles que estavam ao redor dele ou seguindo aquele mestre eram seus discípulos. Se Jesus viajasse para Belém, eles iam juntos. Se Jesus se assentasse para uma refeição, seus discípulos estavam lá. Eles oravam juntos, eles conversavam, eles davam risada. Siga-me era o modelo de discipulado até então. E ainda prevalece. Mas tem algo a mais que precisamos identificar nesse novo normal, nessa nova maneira de ser identificado como cristão, como seguidor de Jesus Cristo, que Jesus tenta nos ensinar aqui. E com respeito a nós mesmos, como nós sabemos? Seriam os símbolos que nós usamos? Talvez no pescoço, talvez adesivos no carro, talvez a membresia de uma igreja, talvez um momento marcante como o batismo. Meu batismo foi dia 8 de outubro de 2000, após a profissão de fé, 19 de junho do mesmo ano, ano 2000. É um momento marcante, eu lembro disso, mas isso não me identifica como um cristão. O que nos identifica como cristão é quando Jesus fala daquilo que está no nosso coração. O jeito de saber se a pessoa é um verdadeiro cristão é através do coração. E na Bíblia, coração não é apenas esse órgão pulsante que bombeia sangue, não é o centro ou a fonte das suas emoções, acredite ou não. Para o judeu, especialmente na Bíblia, o coração diz respeito àquilo que você é como um todo, como um ser, a sua identidade completa. Centro das emoções para o pensador judeu é quando ele fala mais das entranhas, não especialmente do coração. O coração é aquilo que você é, quem você é quando você está sozinho num quarto, quem você é nos seus pensamentos, quem você é nas suas orações, o que você realmente é quando você deseja realmente uma coisa e vai atrás dessa coisa e sonha com essa coisa. Quem é realmente você? O que está no seu coração? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. Amor um pelos outros. É um novo mandamento, segundo ele. Mas o que tem de novo nesse mandamento? Moisés já havia dito em Deuteronômio, em Levíticos, que amar o Senhor Deus com todo o coração, com toda a força, com todo o entendimento, com todo o entendimento, depois ame o próximo como a si mesmo. Que tipo de amor é esse? Que tipo de mandamento é esse que, de acordo com Jesus, é novo? É novo dizer para amarmos uns aos outros? Não é novo. O que faz o mandamento novo, na verdade, é a pessoa de Jesus Cristo, a presença de Jesus Cristo, e o que ele fez, nos dando condições de segui-lo como discípulos. Que eu vou chamar hoje de padrão de Jesus Cristo e poder do Espírito Santo. Só podemos amar seguindo o modelo, o padrão de Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo.
preciso te convidar, se você quiser abrir a Bíblia comigo e ler 2 textos. Um está em Ezequiel, texto conhecido, capítulo 35. Do versículo 25 a 27. Desculpa, 36. Do versículo 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficarei purificados. E todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu te dei a vossos pais, e sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. O outro texto que eu gostaria que você lesse comigo, em primeira carta de Pedro, no capítulo 1, você tem que estudar a primeira carta de Pedro com o pastor Pedro. Então, eu acho que se eu escolher um de vocês para poder falar para mim, de coração, sem ler, acho que vai ser fácil de achar, correto? 1 Pedro 1, versículo 22 e 23. Não se preocupe, eu vou lê-lo aqui para você. 1 Pedro 1, versículo 22 e 23. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. O primeiro texto fala da promessa de quando nos tornamos cristãos, receberíamos o Espírito Santo e, de fato, a Bíblia nos fala que esse é o penhor, a garantia da herança que temos da futura salvação. Salvação é passada, salvação é presente, salvação é futura. Salvação será completa no dia do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. O texto de Ezequiel fala da promessa, o texto de Pedro fala dessa necessidade, porque agora temos um novo coração. Se Jesus Cristo nos deu o padrão, o exemplo de como amarmos uns aos outros, o Espírito Santo nos dá esse poder. O mandamento é novo por causa do exemplo, mas também por causa do poder do Espírito Santo. E eu gostaria de dizer que pelo menos 3 aspectos desse amor é visto aqui, ou são vistos aqui nesse capítulo 13 de João. 3 aspectos desse amor cujo exemplo ou padrão e poder nós deveríamos seguir no exemplo de Jesus Cristo. O primeiro dele, capítulo 13, versículo 1. O primeiro aspecto é o sacrifício, é um amor sacrificial. Versículo 1 do capítulo 13 de João. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E essa parte eu gostaria de enfatizar. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Pula para o capítulo 15 de João, versículo 13. Um dos meus textos favoritos das Escrituras diz: ninguém tem amor maior do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. O mesmo autor, na sua primeira carta, 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, versículo 16 do capítulo 3, diz assim: nisto conhecerão o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Como dar a tua vida pelo seu irmão? Mais de uma vez. Estou falando literalmente morrer pelo irmão, talvez necessariamente, se necessário, especialmente para as mães, os pais, não é? Como nós pensamos nesse amor que, se necessário, eu morro por você, por um marido, por uma esposa, mas não é desse tipo de morte, talvez seja, mas como morremos para os nossos irmãos?
a ideia seria de prioridade. A ideia seria de aonde você coloca, qual a face você coloca quando você faz um planejamento, quando você sonha com alguma coisa. Qual a face? É a sua face ou a face do próximo? Seu dinheiro, seu tempo, suas prioridades. A nossa tendência natural, guarde essa palavra, nós naturalmente pensamos em nós primeiro. É como um instinto de sobrevivência quase. Quase que validando e automaticamente nós sempre olhamos para nós mesmos. Gostamos muito da primeira pessoa, do singular, quando usamos os pronomes, não é? Mas é preciso ter humildade para reconhecer que nós deveríamos pensar menos em nós mesmos e mais no outro. Talvez começando na nossa própria casa. Maridos, esposas, filhos. Não é? C.S. Lewis, não sei se vocês conhecem, não sei se o pastor Pedro já fez algum comentário sobre C.S. Lewis aqui. Ele escreveu um dia dizendo: a verdadeira humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Eu gosto disso. Não é autoestima baixa, mas é foco, prioridade. O padrão de amor sacrificial, portanto, é seguir Jesus, mas só conseguimos isso humildemente pelo poder do Espírito Santo. Desafio que temos diário é fazermos isso por conta própria. Não conseguimos. Por isso que a marca do verdadeiro cristão, aquele que possui o Espírito Santo, é a humildade a ponto de sacrificar tudo, se preciso, olhando para o próximo. Quase absurdo isso. Por isso que é sacrificial. E é pelo poder do Espírito Santo. Segundo aspecto de amor. O amor, ele é serviço. Sacrifício e serviço, na verdade, estão ligados. Mas se você acompanhar de novo comigo o capítulo 13 do Evangelho de João, versículo 15, Jesus Cristo fala que, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. A gente lê o versículo 34 e 35. Versículo 33, ele fala: para onde eu estou indo, vocês não podem me seguir. E lá no capítulo 14, ele fala: na casa de meu pai tem muitos quartos, muitos aposentos. Mais ou menos ele está dizendo: para onde eu vou, vocês não podem me seguir. Então quem olhar para mim, eles não vão nem me ver mais. Então vocês não serão conhecidos por aqueles que me seguem para onde eu vou. Vocês são conhecidos primeiramente pelo sacrifício de amor que vocês fazem uns pelos outros. E segundo, imitando o que eu fiz aonde? Lá atrás, quando ele lavou os pés dos discípulos. Falando: o que eu fiz aqui, façam vocês também. Mas não é apenas um ato externo de lavagem de pés para demonstrar algo que você às vezes nem é, mas é um estilo de vida de serviço, porque também envolve humildade. Na lavagem de pés, Jesus Cristo estipulou o padrão de serviço humilde, que é para todos aqueles que desejam segui-lo. No versículo 3 a 5, diz assim do capítulo 13: sabendo que o Pai tudo confiara nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus,
Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. Tem um texto em Filipenses, capítulo 2, que Paulo explica isso de uma maneira um pouquinho diferente. Filipenses 2, a partir do verso 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, poderíamos ter tração um paralelo aqui, sendo este que o Pai tudo confiar às suas mãos. Paulo usa palavras como, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Você consegue imaginar o silêncio daquele quarto? Jesus Cristo é o Criador, é o Rei, é o Senhor. De repente se levanta, vai para o canto e começa a se comportar como alguém que ninguém esperava. E começa a lavar os pés dos discípulos. Eu acho que dava aquela engolida seca em cada um deles, não é? Por isso que Pedro logo em seguida fala, aqui não, não é? Não vai lavar meu pé não, nós vamos chegar lá daqui a pouco. Não é fácil também para nós naturalmente servirmos o próximo de uma maneira como Jesus serviu, negando-nos a si mesmo. Como eu disse anteriormente, o sacrifício não está em nós, a nossa natureza é autopreservadora, mas a natureza espiritual nova que nós temos, ela é autossacrificial. Aqui, da mesma forma, a nossa natureza, não sei se existe essa palavra, mas é autosservidora. Mas o mesmo espírito de sacrifício que nos faz amar sacrificialmente, é que nos faz abrir mão das mesmas coisas que gastaríamos tempo conosco, com os nossos pensamentos, ideias, e servirmos de maneiras diferentes do próximo. Talvez na igreja, talvez fora dela, ou talvez ambas. Em geral, a igreja evangélica mundial, eu digo isso não porque eu viajei o mundo todo. Na nossa igreja no Canadá, a gente tem o privilégio de ter cerca de 40 países representados em um grupo de 400 pessoas. Todos os continentes representados, e você ouve basicamente a mesma história aqui e ali. Pessoas com dificuldades para arrumar tempo para servir na igreja local. Pessoas sobrecarregadas porque estão acumulando funções. Pessoas que olham para a necessidade lá fora, inclusive, mas seguem aquele instinto natural de não servir. A lavagem dos pés é uma ilustração do que Jesus fez pela purificação e desculpa, estou pulando aqui para frente. O padrão de serviço humilde de Jesus é algo que devemos imitar, mas só o conseguimos fazer pelo poder do Espírito Santo, da mesma forma. O primeiro aspecto é o sacrifício, o segundo aspecto é o serviço, e o terceiro aspecto é a santificação. O terceiro aspecto do amor um pelos outros, na nova forma de sermos identificados como verdadeiros discípulos de Jesus, é a santificação. Não que deveremos nos santificar para só assim sermos discípulos, mas porque somos discípulos, e porque temos o Espírito, porque temos o modelo, temos também o poder de sermos purificados por Ele. Versículo 8 a 10 diz, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar,
não tens parte comigo. Então, Pedro ele pediu, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, referindo-se aqui a Judas Iscariotes. A lavagem dos pés é uma ilustração do que Jesus faz pela nossa purificação e pela nossa justificação. Pedro estava limpo, mas ainda assim necessitava ser purificado. A palavra santo significa separado para ser santificado diariamente. Mas da mesma forma, nós precisamos desse poder do Espírito Santo para purificação. Lembre-se da oração de Jesus, capítulo 17. Senhor, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, ou na palavra. A tua palavra é a verdade. Lembro de um evangelista do século XIX, o nome dele é Moody, Dwight Moody. Ele dizia, o pecado te afastará deste livro, da Bíblia. Ou a Bíblia te afastará do pecado. Interessante. O pecado te afastará da Bíblia. Ou a Bíblia te afastará do pecado. A verdadeira santificação vem do ministério da palavra. 1 Coríntios, capítulo 2. 1 Coríntios 2. Versículo... Estou acabando, meus irmãos. 10, 11, depois 13 e 16. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito. O Espírito revela. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta. O Espírito perscruta. Até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém o conhece, senão o Espírito de Deus. Versículo 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. O Espírito ensina. O Espírito revela, o Espírito perscruta, o Espírito ensina. E dessa forma, o Espírito, na relação com a palavra, nos transforma à imagem de Jesus Cristo. O objetivo da santificação é esse, nos transformar à imagem de Jesus Cristo, para que finalmente consigamos enxergar quem Cristo é, entender o que Cristo ensinou, seguirmos o seu exemplo, e pelo poder do mesmo Espírito que nos transforma à imagem dele, nós conseguimos praticar as mesmas coisas pelo poder desse Espírito Santo. E quanto mais praticamos e entendemos, mais o mesmo Espírito nos revela quem Cristo é. É como se fosse um ciclo santo do amor. E tudo isso é feito amando-nos uns aos outros, porque a igreja não é o prédio. Com prédio na Pompeia, ou sem prédio na Pompeia, ainda assim celebramos igreja, porque somos nós. Jesus Cristo se foi, voltará. Nós não conseguimos segui-lo mais, dessa forma visível. Nós seguimos os seus passos, amando-nos uns aos outros sacrificialmente, servindo uns aos outros e santificando para a glória exclusiva de Deus. Amém? Vamos orar. Santo Deus, esse poder, como já dito, não está em nós, é do Teu Santo Espírito. Se nós somos cristãos e temos esse Espírito, eu te peço que o Senhor, como diz a Tua palavra, que o Senhor encha-nos com o Teu Espírito.
e possamos ser conduzidos, controlados por esse Espírito. Entendemos que isso não é uma subtração onde seremos menos nós mesmos, mas acreditamos que o esvaziamento que deveríamos experimentar, ou vamos experimentar, e de fato experimentamos, é um esvaziamento de nós mesmos pela adição do Senhor em nós. E pedimos para aqueles que não têm o Espírito de Deus, que o Senhor os alcance, que o Senhor fale com eles, que o Senhor os incomode no pecado, na separação que eles estão do Senhor. Eles possam tomar a melhor decisão e mais importante da vida, que eles possam nunca ter sonhado fazer. Obrigado por esta igreja, obrigado porque temos esse privilégio de podermos celebrar o aniversário de uma igreja que celebra o Senhor todos os dias. Obrigado por essa oportunidade de pessoal estarmos aqui hoje participando com o Senhor de um momento santo, de um momento lindo, de um momento talvez que nem seja possível expressar com todas as músicas que nós cantamos, com todas as palavras que podemos falar, mas de fato conseguimos perceber pelo mesmo Espírito que privilégio nós temos de adorar o único e bendito Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, no nome do qual nós oramos. Amém. Muito bem, obrigado, pastor Gustavo. Jesus abençoe você e sua família. Muito bem, irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa reunião. Eu quero agradecer a todos que nos visitaram nessa noite. Estou vendo alguma turminha aqui tão abençoada, depois eu quero cumprimentá-los pessoalmente. Mas não vai embora, nós estamos acabando nosso culto um pouco mais cedo, aos domingos, para que a gente tenha aquele momento gostoso, né? E como nós estamos comemorando 58 anos de aniversário da igreja, e a nossa igreja gosta muito de festa, a nossa igreja é festeira, eu quero te convidar a não ir embora rapidamente, mas descer aqui por essa porta nossa, à minha esquerda, né? Lá embaixo nós temos a cantina, e ali nós teremos um bolinho muito gostoso, bolo de pote, bolo de morango, não é isso, irmã Marluce, que fez com tanto carinho para nós. Vai ter refrigerante também? Eu espero, acho que tem um refrigerante, eu vi uns refrigerantes na geladeira. Então os irmãos estão convidados a comerem com a gente bolo com refrigerante, dá aquele gás gostoso na boca, não dá? Então eu quero que você experimente isso junto conosco ali. Não vá embora então, confraternize conosco, vai ser uma grande alegria. Vamos ficar em pé e vamos receber a bênção, irmãos. Eu e o pastor Gustavo estaremos ali à porta também, cumprimentando os irmãos. Oremos. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e que a doce consolação do Teu Santo Espírito seja com todo o Seu povo, espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Deus abençoe a todos, irmãos, e vamos nos ver e nos falar lá embaixo ainda. Até.